Existe uma empresa que foi excluída da cadeia de suprimentos mais importante do planeta. Ela não conseguiu comprar as máquinas das quais todos os outros fabricantes de chips dependem. Eles não conseguiam obter o sistema de luz especializado que imprime circuitos menores que um vírus. Durante anos, especialistas disseram que essa empresa estava acabada no que diz respeito à construção de processadores competitivos. Sem ferramentas, sem caminho a seguir, sem chance. Então, em 2024, essa mesma empresa divulgou um conjunto de números que fez com que engenheiros de semicondutores do mundo todo parassem e olhassem fixamente. Não porque os números fossem perfeitos, mas porque apontavam para uma maneira completamente diferente de construir o cérebro de um computador, uma maneira que dispensa completamente a máquina mais cara do planeta. Uma maneira que não tenta miniaturizar as coisas, mas sim mudar o formato físico do próprio chip. O desempenho que eles alegam ser capaz de rivalizar com o das fábricas mais avançadas de Taiwan e da Coreia, e eles querem colocá-lo dentro de um smartphone. Se você achar essas análises detalhadas úteis, saiba que é preciso muita pesquisa e tempo para produzi-las. Então, por favor, clique no botão gostei e inscreva-se para não perder o próximo vídeo. O que você está prestes a ouvir é a história de uma descoberta revolucionária que está forçando engenheiros do mundo todo a repensarem o que é possível. Para entender como uma empresa privada das melhores ferramentas do planeta construiu algo que ninguém acreditava ser possível, você precisa primeiro entender a regra que governou o mundo por 60 anos. A regra que governava o mundo. Por cerca de 60 anos, toda a indústria de tecnologia dependeu de uma ideia simples: reduzir cada vez mais os componentes básicos de um computador resultaria em melhorias automáticas em todo o resto. Ao colocar mais interruptores minúsculos em um pedaço de silício, o chip ficava mais rápido. Como um chip mais rápido, o computador ficava melhor. Como um computador melhor, o mundo todo avançava. Esse conceito ficou conhecido como Lei de Moore e funcionou de forma tão confiável por tantas décadas que as pessoas começaram a tratá-lo como uma lei da natureza e não como uma mera observação. Aproximadamente a cada 2 anos, os engenheiros encontravam uma maneira de dobrar o número de interruptores no mesmo espaço. O desempenho aumentava consideravelmente, o custo por interruptor diminuía, e então o processo se repetia. Passamos de chips com alguns milhares de interruptores na década de 1970 para chips com bilhões na década de 2000 e hoje para chips com centenas de bilhões. O processador de um celular moderno realiza mais trabalho do que os supercomputadores do tamanho de salas de algumas décadas atrás. Mas eis o que os comunicados de imprensa costumam omitir: essa incrível sequência de avanços está perdendo força. As melhorias estão diminuindo. Os saltos que antes aconteciam a cada 2 anos, agora levam 3 ou 4. O preço para se manter nessa curva subiu a níveis que soariam absurdos há uma geração. Uma única fábrica de chips moderna pode custar cerca de $20 bilhões para ser construída. Projetar apenas uma nova geração de tecnologia de switches pode consumir $1 bilhão antes mesmo de um único chip sair da linha de produção. A TSMC, empresa taiwanesa que produz chips para a Apple Nvidia e grande parte do mundo da tecnologia, está agora lutando por uma melhoria diária de aproximadamente 6% com sua próxima geração. 6%. Há uma década, esse número era regularmente de 2 dígitos. Antes disso, era de 50% ou mais. As oportunidades mais fáceis já foram exploradas, e cada novo passo exige mais dinheiro, mais tempo e mais capacidade intelectual do que o anterior. Pense nisso como esculpir uma escultura. Quando a escultura é grande, você pode fazer cortes amplos e ver resultados rapidamente. Mas quando se esculpe um rosto em um grão de arroz, cada movimento exige uma precisão extraordinária e ferramentas especializadas. Os engenheiros de chips
trabalham em uma escala onde um único fio de cabelo humano se assemelha a uma sequoia. Eles desenham linhas com apenas alguns átomos de largura. Nesse tamanho, a própria física começa a se comportar de maneira diferente. Elétrons podem vazar através de barreiras que deveriam impedi-los. O calor se concentra de maneiras muito difíceis de controlar. Para a Huawei, no entanto, o desafio vai muito além da desaceleração natural da indústria. Sua situação é muito mais específica e muito mais urgente. Ela remonta a decisões tomadas em Washington que a privaram das ferramentas necessárias para continuar miniaturizando os componentes. Eles não podem simplesmente investir mais dinheiro no problema. Estão excluídos dos equipamentos que tornam o progresso moderno possível. Como se manter na corrida quando não se pode comprar os mesmos equipamentos que todos os outros? A resposta envolve uma maneira completamente diferente de pensar sobre o que é um chip e como ele funciona. Mas antes de chegarmos a essa solução inteligente, precisamos analisar exatamente qual ferramenta lhes falta e por que ela é tão importante. A máquina que ninguém consegue copiar. A partir de 2019 e 2020, o governo dos Estados Unidos impôs limites cada vez mais rigorosos sobre a tecnologia que poderia ser vendida à Huawei. As regras foram se tornando mais rígidas ano após ano. Em 2022, a Huawei estava praticamente sem acesso aos equipamentos de fabricação de chips mais avançados do planeta. A peça mais crucial desse equipamento é uma máquina chamada Sistema de Litografia EUV. É construída por uma empresa holandesa chamada ASML e não existe nada no mundo capaz de fazer o que ela faz. Esta máquina funciona disparando um laser contra gotas microscópicas de estanho. A energia é tão intensa que o estanho se transforma em plasma que emite luz ultravioleta extrema. Essa luz é refletida através de uma cadeia de espelhos tão perfeitos que até mesmo um único átomo de poeira que atinja um deles destruiria o alinhamento. A luz então grava padrões de circuitos no silício em uma escala tão minúscula que um microscópio comum não consegue sequer vê-los. Cada uma dessas máquinas custa aproximadamente os 200 milhões. Elas pesam o equivalente a 2 jatos comerciais. A TSMC e a Samsung dependem delas para fabricar chips de 3 nanômetros e 2 nanômetros. A Huawei não pode comprar uma. A SMIC, empresa chinesa que produz os chips da Huawei, também não pode. A ASML é a única organização no planeta capaz de montar esses sistemas EUV. Construir apenas um leva anos. As peças vêm de fornecedores altamente especializados na Alemanha, nos Estados Unidos e em vários outros países. Como a máquina é extremamente difícil de fabricar, apenas um punhado de empresas tem permissão para comprá-la. E devido às restrições de exportação, empresas sediadas na China não estão nessa lista de aprovadas. Então, o que fazer quando a ferramenta mais importante de todo o seu setor está fora de alcance? Encontrar outra solução. A SMIC tem feito algo verdadeiramente notável com equipamentos mais antigos. Eles estão usando máquinas chamadas sistemas de litografia EUV, que dependem de um tipo de luz menos potente para imprimir os padrões dos chips. A tecnologia EUV nunca foi projetada para produzir chips na escala que a SMIC está alcançando agora. Para contornar essa limitação, eles utilizam um método chamado multipadrão. Em vez de imprimir um padrão complexo em uma única passagem, eles o dividiram em várias passagens mais simples. Cada uma é impressa separadamente e depois cuidadosamente combinada. É semelhante a pintar um retrato detalhado aplicando uma camada de cor de cada vez, em vez de misturar tudo de uma só vez. Com pura determinação e habilidade em engenharia, SMIC levou a tecnologia EUV multipadrão muito além do ponto em que a maioria dos analistas acreditava que ela pararia.
Eles alcançaram o que é aproximadamente equivalente a um processo de 7 nanômetros. Essa conquista é real e merece respeito, mas cada etapa de impressão adicional aumenta o custo, a complexidade e as chances de erros. Existe um limite rígido para o quanto esse método pode ser aprimorado. A Huawei entendeu esse limite. Seus engenheiros começaram a explorar uma questão fundamentalmente diferente: e se reduzir o tamanho dos transistores não for o único caminho para chips melhores. Eles não tinham o pincel mais fino disponível. Não tinham a luz EUV que permite desenhar linhas finíssimas. Então, desistiram de tentar vencer aquela competição específica. Em vez disso, examinaram a arquitetura do chip e descobriram uma fraqueza oculta que afetava todos os processadores do mundo, independentemente do tamanho de seus transistores. Isso nos leva ao gargalo secreto que limita os computadores modernos. O gargalo que ninguém menciona. Eis algo que pega muita gente de surpresa quando se depara com ele pela primeira vez. Os computadores modernos não são limitados principalmente pela rapidez com que seus transistores podem ligar e desligar. Eles são cada vez mais limitados pelo tempo que a informação leva para viajar de um ponto a outro do chip. A parte computacional não é mais o verdadeiro limite de velocidade, agora é a parte de transporte. A Huawei relata que em sistemas computacionais modernos, mais de 80% da energia pode ser consumida simplesmente transferindo dados de um lugar para outro, em vez de realizar cálculos matemáticos. Em 80% dos casos, o processador gasta a maior parte de sua energia funcionando como um serviço de entrega em vez de uma calculadora. Para entender por que isso acontece, imagine o interior de um chip como uma cidade em miniatura. Centenas de bilhões de minúsculos trabalhadores estão comprimidos em um espaço menor que a unha do seu dedo. Esses trabalhadores são os transistores responsáveis pelo processamento dos dados, mas estão interligados por uma rede de microfios metálicos, essencialmente fios, que serpenteiam por mais de 20 camadas distintas dentro do chip. Cada vez que um sinal percorre um desses fios, dois fatores o retardam. Primeiro, o fio oferece resistência ao fluxo elétrico de forma semelhante a como uma mangueira fina restringe a água. Segundo, o fio se comporta como uma bateria em miniatura que precisa ser carregada e descarregada a cada passagem de um sinal. Quanto mais longo o fio, mais severos se tornam esses dois efeitos. Essa é a verdadeira razão pela qual a velocidade do clock do processador do seu computador praticamente não mudou nos últimos 15 anos. O gargalo não está na velocidade de operação dos switches, mas sim na velocidade com que as mensagens trafegam entre eles. Imagine um enorme prédio de escritórios. Se todos os funcionários compartilhassem uma grande sala, poderiam se comunicar quase instantaneamente. Mas se esses funcionários estivessem espalhados por 100 andares diferentes, teriam que enviar memorandos por tubos pneumáticos e esperar pelos elevadores. Isso leva tempo e consome energia. Mesmo que cada funcionário seja extremamente rápido em seu trabalho, eles passam a maior parte do dia sentados, esperando que instruções cheguem. Foi exatamente esse o problema que a Huawei decidiu atacar. Em vez de lutar para produzir componentes menores, optaram por repensar toda a geografia do chip. Se um sinal precisa percorrer uma distância muito grande, basta pegar o ponto inicial e o ponto final e aproximá-los. Isso exige uma forma radicalmente nova de montar um processador que não dependa das máquinas que estão proibidos de comprar. A ideia é simples, mas poderosa. Se não for possível diminuir a distância pela cidade, a solução é redesenhar a própria cidade. A resposta envolve uma técnica que parece quase óbvia. Depois de explicada, ela muda completamente o formato físico do chip. E é por isso que a Huawei acredita poder rivalizar com o desempenho de um chip de 1 nanômetros sem nunca fabricar um transistor de 1 nanômetros.
Dobrar o chip ao meio. Este é o cerne da inovação revelada pela Huawei. Eles chamam isso de Tau Scaling, escalonamento de duas partes. O nome reflete o foco na otimização do tempo, especificamente o tempo que os sinais levam para se propagar através do processador. O conceito é surpreendentemente fácil de visualizar. Pegue uma folha de papel coberta de escrita. As palavras no canto superior esquerdo estão muito distantes das palavras no canto inferior direito. Agora dobre esse papel ao meio. De repente, palavras que estavam a centímetros de distância umas das outras, agora estão lado a lado, separadas apenas pela espessura do próprio papel. A Huawei quer fazer exatamente isso com um chip. Pegue um processador que normalmente seria plano. Divida a lógica em duas metades e dobre uma metade sobre a outra. Os sinais que antes percorriam vários milímetros de silício plano agora precisam percorrer apenas uma pequena fração dessa distância, indo diretamente para cima. Milímetros se transformam em micrômetros. O percurso diminui por um fator de 1000, e quando o percurso diminui o atraso, o consumo de energia e o calor produzido por toda essa movimentação de dados diminuem na mesma proporção. Em seus primeiros resultados, a Huawei relatou uma densidade de transistores de 238 milhões por milímetro quadrado, usando essa abordagem de dobramento. Isso representa aproximadamente 55% mais lógica condensada na mesma área física em comparação com seu design plano. Eles afirmam que, em um roteiro que se estende até cerca de 2031, essa abordagem poderá oferecer desempenho equivalente ao esperado de um chip de 1 nanômetros, tudo isso sem a necessidade de litografia EUV. Há um detalhe crucial a entender sobre essa afirmação de 1 nanômetros. Quando as empresas de chips usam números em nanômetros hoje em dia, esses números funcionam mais como um rótulo de marketing do que como uma medida física literal. 2 nanômetros não significa que os transistores tenham fisicamente 2 nanômetros de largura. O número é uma abreviação para um determinado nível de desempenho e densidade. O que a Huawei está dizendo não é que inventou um transistor totalmente novo que mede 1 nanômetros. Eles afirmam que, empilhando duas camadas de seus chips existentes, conseguem comprimir transistores suficientes em uma determinada área para competir com o desempenho de um chip de 1 nanômetros. Isso ainda é uma conquista impressionante, mas pertence a uma categoria diferente. Empilhar 2 processos de fabricação consolidados não cria um processo de fabricação totalmente novo. Trata-se mais de uma inovação em nível de sistema do que de um avanço em nível de transistor. Se você pegar um chip de 7 nanômetros e colocar outro chip de 7 nanômetros sobre ele, você não obterá magicamente um chip de 3 nanômetros. Você obterá um chip de 7 nanômetros muito denso. Mas como a distância entre as duas camadas é incrivelmente pequena, os sinais viajam mais rápido e consomem menos energia. O desempenho geral pode se aproximar do de um chip construído em um processo menor. Essa é uma maneira notavelmente inteligente de contornar as limitações. Se você não consegue obter a máquina que desenha as linhas mais finas, você para de tentar desenhar linhas mais finas. Você simplesmente empilha seus desenhos existentes uns sobre os outros. O resultado é um processador mais rápido e com mais circuitos sem a necessidade de equipamentos proibidos. Mas existem desafios, na verdade, 2 grandes desafios. O primeiro é um número específico que tem atraído a atenção de engenheiros do mundo todo. O segundo é um problema de física que pode comprometer todo o plano. Vamos analisar o número primeiro, pois ele é a chave para o sucesso da dobra. O número que muda tudo. Quando a Huawei apresentou seu plano, um número específico chamou a atenção de todos os engenheiros de semicondutores que o viram. Não um nanomateriais, mas sim um micrômetros. Este é o parâmetro de interconexão que a Huawei está buscando para conectar suas camadas de chips empilhadas. Eis por que esse número é tão importante.
Quando você empilha dois chips um sobre o outro, essas duas camadas precisam se comunicar constantemente bilhões de vezes por segundo. As conexões entre elas são feitas por pontos microscópicos de cobre que se ligam diretamente de uma camada à outra. Quanto menores esses pontos e mais compactados estiverem, mais conexões podem ser feitas e mais rápido o fluxo de informações entre as camadas. O espaçamento entre esses pontos de conexão é chamado de espaçamento de ligação. Atualmente, o melhor que se conseguiu em produção é em torno de 9 microns. A AMD USA esse espaçamento em seu empilhamento de memória 3 DV Cache. A TSMC e a Intel estão trabalhando em valores semelhantes. A Huawei fala em 1 micron. Isso é 6 vezes menor que o estado da arte atual, ou seja, 6 vezes mais conexões no mesmo espaço. Passar de 9 microns para 1 micron não é uma melhoria incremental. Exige novos equipamentos, novos materiais, novas técnicas de fabricação e métodos completamente novos para verificar se a ligação foi realmente feita. É o tipo de salto que a indústria de semicondutores normalmente leva uma década para dar, avançando um pequeno passo de cada vez. Se a Huawei realmente conseguir isso, remodelará toda a equação. Com conexões suficientes entre as camadas, os dois chips empilhados deixam de se comportar como duas peças separadas e passam a se comportar como um único processador unificado e extraordinariamente denso. A fronteira entre eles desaparece do ponto de vista do desempenho. Essa é a visão. Seria como pegar duas cidades vizinhas e construir tantos elevadores entre elas que elas se fundiriam em uma supercidade gigantesca. Os moradores nem perceberiam em qual cidade estão. Eles simplesmente se moveriam livremente. Para conseguir isso, é preciso alinhar as duas camadas com precisão quase perfeita. Se os pontos estiverem espaçados apenas por 1 micron mesmo, um pequeno deslocamento durante o processo de ligação significa que os pontos não se alinham corretamente. A conexão se rompe. Fazer isso em um chip inteiro do tamanho de uma unha é extraordinariamente difícil. Você está combinando dois padrões que são completamente invisíveis a olho nu. Isso exige máquinas capazes de enxergar em nível atômico e sistemas robóticos que se movem com uma precisão quase inimaginável. Ninguém no mundo está produzindo isso em massa hoje. É uma fronteira completamente inexplorada. A distância de ligação de 1 micron, se eles conseguirem, será uma verdadeira inovação mundial. Isso os colocaria à frente do resto da indústria por várias gerações inteiras. Mas fazer um ponto minúsculo é apenas parte da batalha. É preciso fazer milhões deles perfeitamente alinhados em cada chip que sai da linha de produção. Se mesmo uma pequena fração dos pontos não se conectar ao chip, pode apresentar zonas mortas. É por isso que o número 1 é tão impactante. A Huawei não está propondo isso como um experimento de laboratório. Eles querem colocá-lo em produção em massa. E isso nos leva ao maior obstáculo de todos, o problema que poderia paralisar tudo. É aqui que as leis da física entram em cena e complicam as coisas. Os chips de memória funcionam relativamente frios. Eles basicamente ficam parados, armazenando dados. Os chips lógicos são completamente diferentes. Eles ligam e desligam bilhões de vezes por segundo. E cada ligação produz uma pequena quantidade de calor. Multiplique isso por centenas de bilhões de transistores, todos funcionando a toda velocidade, e você terá um chip que aquece muito rapidamente. Atualmente, esse calor escapa principalmente pela parte superior e inferior do chip, passando por um dissipador de calor que alimenta um sistema de refrigeração. Em um data center, esse sistema de refrigeração pode ser gigantesco. Tubulações de líquido, ventiladores enormes, prédios inteiros construídos com o único propósito de dissipar o calor dos processadores. Nesse tipo de ambiente, um chip quente é algo tolerável.
O primeiro alvo da Huawei para essa tecnologia, no entanto, não é um chip de data center. É um processador Kirin chip para smartphones. Seu telefone não tem ventiladores, não tem refrigeração líquida, não tem espaço para nada disso. Ele tem uma fina camada de metal e talvez uma pequena folha de grafite para dissipar o calor. E como fica em contato com a sua mão, não consegue esquentar muito sem causar desconforto. Quando você empilha um chip Hot Logic diretamente sobre outro, o calor da camada inferior não tem para onde ir. A camada superior fica bem em cima, agindo como um cobertor. Você essencialmente criou um pequeno sanduíche de calor e o centro está queimando. Este é, sem dúvida, um dos problemas físicos mais difíceis que alguém está tentando resolver atualmente. Alguns grupos de pesquisa estão investigando materiais que transferem calor com mais eficiência ou canais microscópicos embutidos no próprio silício que bombeariam fluido refrigerante diretamente através das camadas do chip. Mas nenhuma dessas abordagens provou funcionar em escala de produção em massa ainda. Se a Huawei tem uma solução viável para o problema do calor, é a única questão que determina se a escalabilidade do Toal é um roteiro real ou apenas uma apresentação impressionante. O outro fator a ser observado é o rendimento. Rendimento se refere à porcentagem de chips que saem da linha de produção funcionando corretamente. Na manufatura avançada, obter o rendimento certo é frequentemente mais difícil do que obter o projeto certo. Um chip que funciona perfeitamente em laboratório, mas apresenta 60% de falhas na linha de produção. Não é um produto viável. Não é possível administrar um negócio de telefonia se 6 em cada 10 processadores forem defeituosos. Você perderia dinheiro em cada aparelho. O rendimento para multipadrões com equipamentos DUV mais antigos já é um desafio. Adicionar uma etapa de ligação complexa. A isso só piora o problema. O roteiro da Huawei prevê que a plena implementação da miniaturização de cabos de fibra óptica ocorrerá em cerca de 5 anos. Muita coisa pode mudar em 5 anos neste setor, mas mesmo com todos esses obstáculos, o simples fato de estarem tentando isso já está mudando o cenário. Eles encontraram uma brecha que todos os outros consideravam intransponível. Se essa brecha leva aonde eles acreditam, é algo que descobriremos nos próximos anos. O anúncio é real, os desafios de engenharia são reais e o resultado final é genuinamente incerto. Empilhar chips também é inerentemente mais caro do que deixá-los planos. É necessário um processo de fabricação mais preciso, mais etapas de processamento e mais testes. O processo de ligação em 1 micron custará mais do que o processo de ligação em 9 microns. Portanto, o que se troca é dinheiro por capacidade. Obtém-se mais desempenho no mesmo espaço físico, mas paga-se um preço mais alto por isso. Ainda assim, vale a pena. Num mundo em que o caminho tradicional para a melhoria diminuiu drasticamente, qualquer rota para um melhor desempenho é importante. Mas é um tipo de progresso fundamentalmente diferente daquele em que a indústria se baseou durante 60 anos. Para uma empresa como a Huawei, que não tem acesso às melhores ferramentas, a troca faz sentido. Ela prefere ter um chip caro e poderoso a não ter nenhum chip poderoso. Essa é a realidade notável e frustrante da engenharia de semicondutores. Sempre que alguém declara que algo não pode ser feito, outra pessoa encontra uma maneira de fazer uma versão disso. Enfim, se você gostou desta história e quer ver mais como esta, clique no botão gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Há vídeos relacionados na tela agora, caso queira continuar assistindo. Então aqui vai uma pergunta. Você acha que a Huawei conseguirá resolver o problema de superaquecimento e fazer isso funcionar em um smartphone de verdade?